Olá, eu sou Alan Patrick, diretor técnico da empresa Advantage Informática. Possuo formação em gestão de sistema e auditoria de empresas, MBA em gestão da segurança e informação e no momento estou fazendo uma especialização em direito digital. Eu vou realizar uma breve demonstração da solução Bitdefender Cloud. A Advantage Informática é parceira da Bitdefender desde 2013. Atualmente a gente é revenda autorizada e certificada para soluções empresariais. As soluções Bitdefender estão entre as melhores dos últimos anos e tem a versão Cloud, que é via web, e a versão via appliance local, que é executado dentro da estrutura do cliente. Particularmente, a gente recomenda a solução Cloud e as duas têm recursos muito próximos. Em relação à eficiência da solução, existem diversos institutos que podem evidenciar isso daí. Hoje a gente pode consultar a V-Test, Comparative, Virus Bulletin e assim por diante. Eu vou fazer uma breve demonstração aqui do AV-Test, mostrando que a solução está entre as melhores. O último teste aqui, a gente está em setembro de 2020, no entanto, o último teste publicado pela AV-Test aqui foi em junho de 2020. Você vai notar aqui que a Bitdefender está entre as melhores. A gente tem outro período aqui, o período anterior, de abril de 2020, novamente a Bitdefender entre os primeiros. Então, tão importante quanto uma solução pegar vírus, também é o suporte. Sendo a sua empresa atendida pela Advantage, a gente vai prestar esse atendimento com prévia abertura de chamado, sem custo adicional durante a vigência da sua licença. A gente também tem aqui o AV Comparatives, mas a gente não vai consultar para não estender muito o vídeo aqui. Tendo em mãos o seu console trial, você vai logar dentro do seu console. Você pode solicitar um trial para a nossa empresa, a gente vai fornecer isso para vocês. Depois de se autenticar, vocês vão ter o dashboard, vão visualizar o dashboard da solução. Enquanto ela carrega aqui. No caso aqui, esse daqui é o dashboard. Tem uma série de relatórios aqui que você pode customizar de acordo com a sua necessidade, incluir ou retirar os gráficos. Se a sua empresa tiver BI, ele também se integra a BI com APIs baseadas em JSON. Então, assim, para quem tem soluções e trabalha com BI, fica uma coisa bem interessante. Você pode ver em tempo real o que está acontecendo. Claro que o console também fornece essas informações. Dando sequência aqui no painel, a gente tem o menu geral. É dentro desse menu rede aqui que vai ser exibido as máquinas. Caso seja integrado ao domínio no Active Directory, ele vai mostrar as unidades organizacionais do seu AD, AO, mas por hábito eu não faço a integração com AD. Mesmo não fazendo a integração com AD, é possível a instalação por demanda. Estou criando alguns grupos aqui só para facilitar a organização. Caso você tenha alguma filial fora da empresa ou outros grupos, você pode estar customizando aqui. Um outro hábito que a gente tem é sugerir a criação de grupos e políticas com o mesmo nome. Para que isso? Para que fique mais fácil de você compreender e correlacionar uma coisa com a outra. E quando você mover um equipamento para dentro de um grupo, você automaticamente já sabe o que vai estar aplicando nele. Mas isso fica a critério de cada um. Outra coisa importante aqui é a gente definir um pacote de instalação, que a partir dele que as estações vão ser instaladas. Caso você tenha um AD ou usuário administrador nas estações, é possível fazer a instalação por demanda. Você vai definir um relay, que é um dos recursos. Não aconselho a definir mais de um relay por rede, porque esse cara vai baixar todos os pacotes da Bitdefender e a partir dele a gente consegue fazer a instalação automatizada. Existem dois módulos que precisam de licença à parte, que chama ADD-ON,
que é o módulo de criptografia e gerenciador de patch. Então, se você for usar esses dois módulos, tenha em mente que esse vai ser um valor à parte do seu licenciamento. Eu não vou decorrer um a um aqui, mas esses são módulos de proteção que se somam para dar uma proteção melhor. Eu tenho um hábito aqui de não analisar antes da instalação e sempre definir uma senha de desinstalação, que caso o usuário queira remover a solução, ele vai pedir esse usuário, mesmo que ele seja administrador da máquina local. Se você já tiver grupos personalizados, que é o caso que a gente fez ali, você pode criar mais de um instalador que ele automaticamente vai encaminhar aquela máquina para o grupo correspondente. A gente salvou. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou com o console aberto na minha máquina, eu já preparei um outro console que está dentro de uma máquina virtual para a gente instalar e fazer alguns testes na solução. O que eu estou fazendo aqui? Estou logando novamente no console. Vou entrar no console e vou baixar a solução. O instalador é o mesmo para estações e servidores. O instalador ele funciona do Windows 7 até o Windows 10 e do Windows Server 2008 à frente. O único detalhe em relação a licenciamento de servidores, antes de eu continuar, estou selecionando o pacote de instalação, estou clicando em Download. Nesse caso específico, essa máquina é o Windows Kit 64 bits. Ele está realizando o download ali. Eu vou minimizar, a gente já volta lá. Em relação a servidores, o licenciamento é por volume. 35% do total das licenças podem ser utilizadas em servidores. Isso não é uma alocação, isso é um limite. Então, se você tiver 100 licenças, você vai ter no máximo 35 licenças para servidores. Eu vou pular alguns menus que estão aqui e estou indo para política. Política é como os teus endpoints, como os teus antivírus vão trabalhar. Essa regra padrão que vem aqui, normalmente ela não vem completa, então vamos criar uma nova aqui. Estou clicando em políticas, adicionar. Como estou fazendo uma série de downloads ali, deu um pouquinho de lentidão no meu link aqui. Estou definindo o nome dessa política aqui. Vou decorrer todos os módulos um a um. Dentro dessa aba geral tem a aba anti-malware, firewall, proteção de rede e assim sucessivamente. O que tem o hábito de fazer aqui? Nesse menu geral em notificações, eu desativo o aviso de firewall e os demais eu deixo como padrão. Uma outra coisa que você pode alterar, se for o caso, é reinserir a senha de desinstalação. Pode ser a mesma que você gerou no pacote, ou caso você perca ela, você pode reinserir uma nova aqui, que a hora que você salvar, essa política vai ser imposta à estação e você vai poder remover a solução com essa nova senha que você setou. Em relação à comunicação, caso você tenha um relay ou queira que a máquina saia, se comunique pelo aquele relay, você pode ajustar aqui. Mas como não dá, vamos fazer uma demonstração breve que algumas coisas a gente não vai entrar muito a fundo. Dentro de atualizações, sugiro que vocês não alterem esse período de atualização. A gente já viu muito cliente estender muito isso daqui. Isso cria uma janela onde você pode ser infectado, supondo que você se atualiza uma vez só por semana. É um período muito grande. Então vamos deixar default mesmo. Dentro do módulo anti-malware, eu estou clicando em configurações, estou restringindo a verificação para no máximo 20 megas e estou habilitando pastas, o que significa arquivos compactados. A tradução para o inglês, de inglês para português não ficou muito clara, mas aqui considere arquivos compactados. Dentro do ATC é um dos módulos adicionais de verificação. O módulo ATC era como se fosse uma análise comportamental. Então eu sempre tenho a hábito de deixar como bloquear, que eventualmente é aqui que acontecem os falsos positivos. Apesar de ser bem pouco, o ideal é que você deixe por bloquear.
verificação por demanda, caso você queira agendar uma verificação. Aqui eu estou falando para ele não escanear DVD, não é mais usado hoje praticamente. Aqui eu só estou definindo um tamanho para ele não escanear arquivos maiores que 20 MB em pendrives, por exemplo. Detecção anti-exploit habilitada. Dentro de exclusões personalizadas, você tem que evitar ao máximo colocar extensões ou diretórios, mas eu vou colocar uma só por exemplo aqui. Se não me engano, MDF é extensão de arquivo de banco de dados e MDB também. Eu vou desativar o Firewall. Por que eu desativo o Firewall? Como aqui eu não vou estender a configuração do Firewall, ele pode vir a bloquear alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, eu deixo desativado e a gente pode retornar essa configuração em outro momento. O módulo a mais aqui, que eu tenho hábito de habilitar, é verificação de POP SMTP. A Bitdefender tem um recurso muito interessante que se chama gerenciador de riscos. O que o gerenciador de riscos faz? Ele faz todas essas verificações que constam nesse link aqui para promover um hardening baseado em boas configurações. Então você vai deixar teu sistema mais seguro com base em configurações, além de ter a proteção. Outra coisa, reforçando, o antivírus é uma das camadas indispensáveis para que você tenha proteção na tua rede. E não a única. Então você tem que ter um proxy e um firewall na borda. Se você tiver um firewall de segunda geração, o proxy perde um pouco o conceito, você vai ter essa proteção extra. E evitar redirecionamento de portas. Você vai trabalhar aí com VPN, entre outras boas práticas aí. O que esse gerenciamento de risco vai fazer? Todos os dias, às 2 horas, ele vai fazer uma verificação na estação, verificando todos esses itens aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Nessa política que a gente acabou de criar, eu estou definindo ela como padrão. O que isso quer dizer? Tudo que for que não tiver em um grupo específico vai utilizar a política padrão. Vamos só retornar lá para a nossa máquina virtual, ver se ele já baixou. Já baixou aqui, ó. Esse aqui é o nosso instalador do nosso console. Só lembrando que essa máquina aqui é uma máquina virtual. Estou descompactando o pacote. E estou dando 2 cliques no executável. Poderia ser um Windows 7 até um Windows Server hoje 2019, né? Uma das vantagens também de você utilizar a solução cloud é que todas as atualizações já vêm no produto, você não precisa ficar se preocupando em atualizar teu console local. Voltando à questão de política aqui, eu estou selecionando a política padrão, estou mandando clonar essa regra que a gente acabou de criar e estou definindo o nome dela de bloco USB. Lembrando que a gente tinha criado um grupo também chamado de bloco USB. Qual que é o intuito com isso aqui? Eu vou entrar aqui em controle de dispositivos, estou habilitando o módulo controle de dispositivos e estou falando que o armazenamento externo é bloqueado. Temos a segunda regra. Estou entrando novamente dentro de política padrão, estou mandando clonar essa regra e estou chamando ela agora de bloqueio de redes sociais. A Bitdefender, além de promover e ter proteção contra vírus, ela tem esses módulos adicionais que facilitam bastante. E esse módulo de proteção, de bloqueio de USB e proteção de sites já vem incluso. O único módulo à parte que você vai ter que comprar se for o caso é o Patch Manager e o módulo de criptografia. O que eu estou fazendo aqui agora dentro dessa política que eu chamei ela de bloqueio de redes sociais? Eu estou habilitando a verificação de SSL, estou habilitando o controle de conteúdo. Uma das facilidades que a Bitdefender já tem uma série de controle
de categorias que facilitam bastante a gestão. O que estou vindo fazendo aqui? Como o nome dessa regra é bloqueio de redes sociais, eu estou bloqueando a categoria de redes sociais, estou mandando salvar a política. Eu tenho 3 políticas e tenho alguns grupos aqui. Uma única vez, depois que você cria uma política e um grupo, você tem que associar uma coisa a outra. O que a gente está fazendo aqui? Ó? O nome do grupo é bloqueio de redes sociais, eu estou aplicando nele a política bloqueio de redes sociais. Eu tenho um grupo chamado bloqueio do USB e estou aplicando a política bloqueio USB. Perfeito. Uma outra coisa bem interessante e que é o teu melhor amigo aqui, o console tem uma diversidade grande de relatórios que vão facilitar na tua gestão. O que tem à disposição aqui? A gente tem todos esses relatórios e um bem importante que você pode até agendar se for o caso, ou tirar ele na hora que você precisar, é o status de atualização. Com isso você consegue saber quando os teus pontos endpoints, melhor falando. Perfeito. Vou só repetir aqui em relatórios adicionar status de atualização. Vamos ver se ele já vai aparecer lá a estação que a gente tem. Quantos por cento que ele está? Está em 96. Dentro da máquina virtual, estou alternando para o console. Uma outra coisa interessante também, que a Bitdefender, o painel é hierárquico, ou seja, se você tem uma equipe de TI e precisa que mais de uma pessoa gerencie o console, você não usa uma senha única. Você pode pegar e cadastrar mais de uma conta e ainda restringir, se for o caso, algumas funções ou limitar eles a grupos. Você tem alguns clientes que têm franquias e quem tem a senha principal normalmente limita o acesso a um outro técnico somente ao grupo correspondente dele. Uma coisa interessante também, que no início eu falei um pouquinho da LGPD, a LGPD é uma coisa muito grande que não vai dar tempo da gente abordar agora, mas aos poucos a Bitdefender está ampliando e se adequando também a essas questões. Então a gente tem que aplicação de mais de um fator de autenticação, entre outras coisas aqui. Uma questão interessante também, como que funciona a atribuição de licenças. As licenças são atribuídas por volume. Se você comprar 100 licenças e instalou em 100 máquinas, acabou a tua licença. Se você trocou 50 máquinas desse parque, você vai entrar lá dentro da rede, vai apagar essas máquinas e automaticamente ele já vai liberar a licença para você. Ou ainda você pode fazer uma limpeza automática adicionando uma regra. Então vamos chamar assim, ó, limpeza automática. Quando que ele vai fazer isso? Ele vai fazer às 4 da manhã, ele vai fazer uma limpeza a cada 120 dias das máquinas que não tiverem mais conectadas. E esse daqui é o onde que ele vai executar. 'A quarentena da solução é centralizada. Se você precisar restaurar um arquivo, todos os arquivos vão estar mencionados aqui dentro. Voltando lá dentro de rede, vamos ver se a nossa estação já apareceu lá. Ó. Sim, já está no ar aqui. Ó. Já está instalado. O processo do update dele vai ser realizado de hora em hora. Como a gente, para não estender o vídeo aqui, eu estou executando manualmente. Esse daqui é o endpoint que vai ficar disponível para todas as estações e servidores que você instalar. Pode notar que ele não é possível eu pausar ele
E se eu for no painel do controle, não vou conseguir remover porque a gente definiu a senha de desinstalação. Como que eu faço para aplicar essas políticas que a gente atribuiu aos grupos? Eu vou selecionar a máquina, vou mover para o grupo correspondente, e tão logo essa política seja aplicada na máquina, ela vai vir bloquear o acesso. Estou habilitando aqui agora, estou acessando aqui agora a nossa fazendo um teste aqui, bem provável não vai bloquear porque ainda ele não terminou de atualizar e nem receber a política, mas vamos fazer um teste no Instagram. Eu bloqueei esse daqui, eu estou minimizando ainda, mesmo que ele ainda não terminou de se atualizar, ele já recebeu a política e já está bloqueando. Bitdefender não é um proxy, mas ele também fornece esse recurso para você. Dentro de relatórios, eu posso também verificar o que foi bloqueado lá. Relatórios, adicionar, sites bloqueados. É importante frisar que a Bitdefender, como a gente mostrou no início lá do vídeo, ele é uma solução que funciona contra o vírus e contra ransomware. Não é especificamente um proxy e etc. Você não está usando um canivete suíço, você está usando uma solução que pega vírus. Isso que é muito importante. Vamos ver se o console já atualizou. Já, tá aqui, ó. Foram 16 sites bloqueados. Como a gente aplicou essa máquina dentro de uma categoria, ele bloqueou esses sites aqui, ó. Nesse primeiro momento era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fico agradecido pela sua atenção. Estamos à disposição. Se precisar de uma demonstração de um recurso extra, entre em contato conosco.